para os exemplos. Ó, 3% de 500. Então, nós já vimos que é 3% de o sinal de multiplicação, 500. Tudo bem? Então, ó, na multiplicação você pode cortar 2 zeros por 2 zeros. Vai ficar 3 vezes 5, que é igual a 15. Aqui, ó, 12,8% de 6.000, ó. 12,8% de 6.000. Mesma coisa, ó. Estou explicando porcentagem na forma fracionária, tudo bem? Então, ó, cortam 6 zeros, 2 zeros. Vai ficar 12,8 de 60. Ó, 12,8 vezes 60. Nós aprendemos também na matemática, ó, que eu posso tirar esse zero e colocar na casa decimal. Como é uma casa, é multiplicado por uma potência de 10 aqui também, 6 vezes 10. Então eu posso reescrever isso aqui como 128 vezes 6. Observe o seguinte, ó, uma casa, um zero. Se fossem duas casas, 2 zeros. Se eu pegar o 128 e multiplicar por 6, 8 vezes 6, 48. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. 768. Ou seja, 12,8% de 6.000 equivale a dizer que é 768. Tudo bem? Vamos aqui para dois probleminhas agora. Aqui foi um exemplo. Vamos para o probleminha, que é mais interessante. Então, aqui, ó. 30 representa quantos por cento de 50? Quando ele pega e fala quantos por cento de 50, ele está te afirmando que o 50 é o total. Vamos resolver de forma fracionária. Há várias formas de serem resolvidas essa questão. Mas como a matéria é sobre fração, estarei te explicando da maneira mais fracionária possível. Tudo bem? Vem comigo. Ó, o 30, em relação ao 150, corresponde a quantos por cento? Ou seja, ele quer a resposta de forma percentual. O primeiro passo é você simplificar ao máximo. Então vai dar 3 sobre 15. E que se nós dividirmos aqui, ó, dá 1 sobre 5, 1 quinto. Como eu vou transformar a fração em uma porcentagem? Presta atenção, hein? Nós vimos que anteriormente que para representar uma fração, o denominador precisa ser 100. Então você tem que se perguntar, o 5 para chegar a 100 multiplicou por quanto? Por 20. Então o numerador também deverá multiplicar por 20. 1 vezes 20 vão dar 20. 20 por 100, que é igual a 20%. Ou seja, ó, 20% do total é igual a 30. Tá certo. Porque se 10% é o 150 dividido por 10, que dá 15, então 20% vai ser 30. Vamos para mais um, tá? %20 de quanto resulta em 30? Vamos entender? Aqui, ó. Eu não sei o valor, então eu vou chamar de P. Então aqui, ó. Ele fala assim, ó. 20% de quanto? De P é igual a 30. Vamos escrever como é que funciona aqui, ó. 20 por 100 de P é igual a 30. O 100 está dividindo. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, ó, 20p é igual a 30 vezes 100. 20p é igual a 3.000. P é igual a 3.000 dividido por 20. E se você simplificar aqui, ó, cortou um zero com zero, vai dar 300 dividido por 2, que é igual a 150.
Então 20% de quanto dá 30? 20% de 150 tem o valor de 30. Tudo bem? Agora, no próximo vídeo, vamos resolver questões. Questões essas diversas. Sempre utilizando a ferramenta fração, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos lá? Fala, galera! Vamos agora para as questões de porcentagem, tudo bem? Vem comigo. Numa classe de 40 alunos, 18 são meninos. Qual a porcentagem deles? E o das meninas? Então, calma aí. São 40 alunos, né? 40 alunos. 22 são meninos. Vou botar aqui homens, né? E... Desculpa. 18 são homens. 40 menos 18. 22 são mulheres ou meninas. Ele pergunta o seguinte. O que ele quer saber é o seguinte, ó. O 18 corresponde a qual percentual em relação ao 40? 40 é o total. O 18 corresponde a qual percentual? E o 22 vai corresponder a qual percentual? Tudo bem? Vem comigo. Vamos achar aqui primeiro o percentual dos meninos. Então, o total fica embaixo, ó, no denominador. Eu quero 18. Então, 18 meninos. Como eu falei anteriormente, para você achar o percentual, você tem que ter como base a fração cujo denominador é igual a 100. Sempre. Então, e se perguntar, ó, do 40 até chegar ao 100, o que eu fiz? Multipliquei por 2,5. 40 vezes 2,5 dá 100. Então, em cima, você também terá que multiplicar pelo mesmo valor. Tudo bem? Aqui dá para fazer um cálculo rápido, ó. Como é 2, 2 vezes 18, 36. Vão sobrar meio. Quanto é metade de 18? 9. 36 mais 9, 45. Então, na verdade, ó, 45 por 100, que é igual a 45%. Essa é a representação do homem. Tudo bem? E tinha que ser menor que 50. Porque, olha só, se o total é 40%, a metade vale 50%. Mas a metade é 20%. Então, 18 está abaixo de 50. 50 está aqui, 18 está aqui. 45. Calma aí. Se o total vale 100% e dos meninos equivale a 45%, qual é o percentual das meninas, das mulheres? Então, o percentual das mulheres, ó. O percentual das mulheres vai ser o 100% menos 45%, que é igual a 55%. Não precisou nem eu fazer, porque como só temos aqui meninos e meninas, ou homens e mulheres, são só duas classes, a soma dessas classes tem que dar 100%. Se eu tenho o valor de um, necessariamente eu vou achar o valor do outro, tudo bem? Vamos para a segunda questão. Ó, na venda de um imóvel de R$500 mil, ó, o imóvel custa R$500 mil. R$500 mil significa 500 mil, tá? Um corretor deve receber 4% de comissão. Qual é o ganho desse profissional? Desse profissional está sendo relacionado ao corretor, tudo bem? Então aqui, ó. 4% de 500 mil. 4 por 100. O D é o sinal de multiplicação, 500 mil. Então aqui, ó, cortam-se 2 zeros, ó. 5 mil vezes 4, que vai dar 20 mil. Então, a resposta aqui será de 20 mil reais. Tudo bem? Vamos lá, então, para mais uma questão. Para você ver como é que funciona. Presta atenção, vem comigo. Se eu depositar 60 reais numa aplicação, ao final de um ano, terei 75 reais.
Qual a taxa anual desse rendimento? Ó, era R$60 e depois de um ano passou a ser R$75. Rendeu quanto? Rendeu 15. Rendeu R$15. O que ele pergunta aqui é o seguinte, ó. Em relação ao R$15, ele representa que taxa em relação ao inicial? Eu tinha R$60, depositei. Depois de um tempo, me rendeu R$15. Qual foi o percentual aplicado aos R$60 para que eu tivesse R$15 como lucro? Tudo bem? Vem comigo. Então o que ele está perguntando é o seguinte, ó, o R$15 corresponde a quantos por cento de 60? A lógica aqui é sempre você simplificar, tá? Observe que o 15 dá para dividir por 15 e o 60 também, porque são múltiplos. 15 por 15 dá 1, 60 por 15 dá 4. Observe também que ele não quer a resposta como fração, ele quer como percentual. E percentual é toda fração cujo denominador vale 100. Ó. Então, de 4 para chegar a 100, multiplicou por 25. De 1 para chegar a 100, também deverei multiplicar por 25. Então, vão dar 25 por 100. Igual a 25%. Tudo bem? Então, qual a taxa anual? Taxa é percentual. Ele não pergunta quanto aumentou em relação ao monetário. Em monetário seria fácil. Aumentou R$15. O que ele pergunta é, R$15 em relação ao total que era, corresponde a quantos por cento? 25%. Tudo bem? Show? O que você pode também fazer é que 1/4... O que é 1/4, né? Aqui, ó. O que é 1/4, ó? É dividir um inteiro em 4 partes. Então, o total vale 100%. Dividir ao meio, 50, 50. Vou dividir agora de novo ao meio. Então, cada um vai ter, ó, ele comeu uma parte, que equivale a 1/4. Se o total valia 100, a metade vale 50 e a metade da metade vale 25, ó, então esse percentual que ele comeu equivale exatamente a 25%. Poderia ter feito isso também, ao chegar aqui. Tudo bem? De uma forma ou de outra está correto. Eu vou realizar essa questão de uma outra maneira. Porque algumas questões que eu colocarei mais à frente só conseguirão sair por essa forma, tá bom? Preste atenção. Então, qual é a outra forma que eu irei fazer? Ó, 60 e 75. 60 multiplicado por alguém, por uma taxa, porque é assim que funciona. Você coloca o seu capital no banco e os meses vão passando, baseado numa taxa, no final desse rendimento você recebe X. Quanto mais tempo você deixar depositado, maior será o seu rendimento. Multiplicado por sei lá, um I qualquer, vou botar um I, tá? Então, quanto vale esse I que multiplicado por 60 dá 75? Observe que o 60 está multiplicando, então vai ser 75 dividido por 60. Se nós simplificarmos por 15, 75 dividido para 15 dá 5. 60 dividido para 15 dá 4. Que eu também fiz, aqui, ó 5/4. Se nós fizermos aqui é 100, tá? Ó, acharmos o percentual, presta atenção, professor, presta atenção. Multipliquei por 25 embaixo e vou multiplicar por 25 em cima. 5 vezes 25 vai dar 125. Então, na verdade, equivale a 125%. Então, você vai falar, pô, professor, mas aqui você achou 25%. Lá você achou 125%.
Ei, filho, ei, presta atenção. O que é o 125%? É o 100% mais 25%. O 100% era o valor original, ou seja, o 60%. Ou seja, o 100% aqui, ó, é exatamente o valor original, antes de ter o processo do percentual, do aumento percentual. O 75% já é com aumento percentual. E este cara aqui é exatamente o percentual. Então, quanto passou de 100%? Passou de 100%, 25%. Então, a taxa percentual será de 25%. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até amanhã.